Preciso orar hoje mais uma vez. Pode orar pelo professor, pela aula. Deus sabe das minhas limitações, então não precisamos orar agora. Então, quem tiver com esse desejo de coração, pode orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez infinitamente pela tua bondade, pela tua misericórdia de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui. Obrigado por esta aula. Colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Colocamos a vida do Wilson também diante do Senhor. O Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando dele, Senhor Deus, que o Santo Espírito esteja, Senhor Deus, sobre a vida dele. Para que ele possa, Senhor Deus, falar sobre ti, Senhor Deus, que ele possa, Senhor Deus, ser orientado pelo Senhor. E que o teu Santo Espírito ilumine a nossa frente, para que nós possamos entender a tua palavra. Cuida de nós, ó Pai. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor Deus, para realmente possamos compreender, Senhor Deus, o que o Senhor veio falar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, sobre o que nós estamos estudando, tem que dar uma dica aí. Um de cada vez, vamos lá. Nós estamos bem legal, bem gostoso. Estamos acordando isso. O que nós estamos falando, onde Tudo começou lá em Gênesis. Não. Depois, né? História. Gente, eu sei que é difícil. Até para mim. Vou estudar um livro de história, que é complicado. Já mais por. O que nós estamos estudando da história, nós não vamos deixar um pouco a leitura da Bíblia de lado. Nós vamos ver o que aconteceu no passado. Mas nós vamos ver que ideias que esses teólogos da antiguidade ruminavam, né? O que eles colocaram na cabeça deles, o que aconteceu na cabeça deles em relação à palavra. Isso que é interessante. Eu quero que vocês se apeguem a essa questão de como que eles discutiram em relação à palavra, alguns assuntos, né? Quando a gente fala de história, tudo foi uma história na escola, né? Olha, decorar coisa é complicado. Agora você imagina a gente está estudando uma história que tem 2.000 anos. É complicado, né, gente? Agora, quer ver mais uma complicação? Essa história não aconteceu aqui no nosso continente. Sempre foi ou na Ásia ou na África, né? Nesses continentes. Então, para a gente é algo difícil de. Isso aí eu lembro. Estou lembrando disso aí. É difícil a gente absorver. Então, peço a vocês com muita paciência. Muita paciência e atenção. Então, por que eu preciso estudar a história da igreja? É importante. Abra lá a primeira Timóteo, 2 Timóteo, versículo 4. Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Por que eu preciso aprender a história da igreja? É importante? Quem achou pode ler. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se atar-se-ão mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entendendo-se as fábulas. Nós precisamos estudar a história. Nós vamos ver que em muitos momentos da história da igreja, ela foi atacada por heresias, por fábulas, por coisas pensamentos bem elaborados sobre a fé cristã, tentaram transformar a fé cristã numa fé puramente mística e com certos rituais, né? Só, mas isso aconteceu, foi no passado. Hoje em dia não acontece nada disso, não. Mas vocês vão ver que hoje a aula vai mostrar que alguns elementos que eram acrescentados ao Evangelho na época são repetidos hoje. Então é importante por conta disso. Nós vamos ver os erros do passado, ver que as pessoas não deixaram esses erros, continuam errando e agora voltam
volta, né? Toda aquela discussão volta tudo de novo para a gente. Então presta muita atenção, pode me perguntar à vontade. Eu vou fazer para variar um pouco, uma pequena revisão, que não dá. Eu vou memorizar tudo, né? Não sei qual foi o Maurício, ele já trabalha ali. Impressionante. E eu estava lendo uma livro exata. Eu estou vendo depois que eu sei. Não é possível. Eu sou péssimo para nome. Péssimo. Então, realmente, eu precisei fazer uma revisão para depois continuar o assunto. Então, nós vamos fazer uma pequena revisão rápida. Nós vamos tratar de um momento da história, lá fim do século IV, ano 390, né? Nós vamos ver sobre os pais capadócios. Vamos entender isso aí. Então, voltando um pouco na história, o último apóstolo foi João, né? João morreu mais ou menos lá nos anos 90 depois de Cristo. Ele teve um discípulo, foi Policarpo de Esmirna. Esse Policarpo de Esmirna veio a se tornar o que a gente chama de agora, andando um pouquinho a história aí, né? Começando lá nos anos 70, até os anos 100 mais ou menos, depois de Cristo. Policarpo ele se tornou toda a frente ali da projeção. Policarpo veio se tornar o bispo de Esmirna, e junto com ele outros se tornavam conhecidos aí no meio acadêmico como os pais apostólicos, né? Por que pais apostólicos? Foram ou os discípulos dos apóstolos, ou eles estiveram com os apóstolos. Então, foram as últimas testemunhas de tudo que aconteceu. São peças-chave dessas pessoas, né? Então, todos os ensinos que os apóstolos tinham para transmitir foram para essa galera aí, né? Barnabé, a gente viu lá em Atos, Hermas escreveu uma carta, pastor de Hermas, que é muito lida, que não se quer tratar da história, né? Clemente, o próprio Policarpo, Aquilas e Inácio. Esses foram os pais apostólicos. A gente pode perguntar, tá? Não sei se vocês vão aprender, eu estou lembrando ainda, mas pode perguntar. E no ano 100? O que aconteceu no ano 100 depois de Cristo? Esse aqui, então, começa um pouco da história até da própria Bíblia. Como foi composto os livros da Bíblia. Até então, o que eles conheciam como Bíblia era só o Antigo Testamento. As cartas dos apóstolos, que a gente lê na Bíblia, eles estavam circulando na mão deles lá. Era uma coisa fresca, né? Então não existia o Novo Testamento. Algo chamado Novo Testamento aqui, não existia isso. Essa ideia do Novo Testamento, essa junção dessas cartas, esses ensinos, ia começar a se desenvolver ainda. Eu também não tinha definição do cânon sagrado. Todo mundo sabe o que é cânon? O pedreiro vai lá em casa, está vazando água e joga o cânon, né? Não é isso. Cânon é um conjunto. Os advogados possuem o seu cânon. Esses livros são os livros que vocês têm que ler. É o mínimo possível. São os livros principais. Então, esse é o cânon dele. É um conjunto de obras. Existia esse conjunto, ele ia ser definido ainda. Nós vamos ver que um personagem que ajudou nessa definição. Nós vimos os pais apostólicos ainda, né? Eles, no século II, eles ajudaram a combater duas linhas aí, o gnosticismo. Vocês lembram do gnosticismo? Está na bolsa, né? Fácil lembrar. Ele tratava do conhecimento espiritual superior. Assim, não é qualquer um que podia ter uma vida espiritual. A pessoa ela tinha que. Eram poucas pessoas que tinham essa vida espiritual. Era uma separação. A vida com Deus não era para qualquer um. Mais ou menos assim. Então, você tinha que ter um conhecimento. O gnosticismo, a vida de conhecimento. Então, a vida verdadeira espiritual só vem através de um conhecimento místico, uma coisa assim, transcendental.
E a linhagem deles, né, o que eles ensinavam, que Cristo não era um homem. Cristo era um anjo. Eles até chamavam Cristo de, eles tinham categorias de seres espirituais. Então, Cristo era chamado de Eon. Vocês lembram da aula que eu falei? Não, né? E eles seguiram muito uma carta chamada Evangelho segundo Tomé. Alguém já leu esse Evangelho? Nunca viram? Mas esse problema não se desconverte não, né, gente? Esse aqui é um dos livros apócrifos, Evangelho segundo Tomé. Tem muita coisa que os gnósticos utilizavam, muitas doutrinas, né? Então, por exemplo, no Evangelho de Tomé você vai ler assim, Jesus falando, eu estou em qualquer lugar. Se você pegar uma pedra, eu estou na pedra. Uns negócios meio malucos assim. Então, de cara, esse Evangelho foi rejeitado, isso não faz parte da Bíblia. Livro dos católicos. Sim, exatamente. Na Bíblia dos católicos. Eu posso ler? Leia. Como é que você lê? É aquela velha história. Há uma lenda que diz o seguinte, que quando os funcionários do banco lá nos Estados Unidos, uma lenda, né? Eles mascaram até o livro lá, eles mascaram. Os funcionários do banco lá nos Estados Unidos, quem mexe com nota, eles só riam notas verdadeiras. Para que quando eles vissem as falsas, fosse fácil de reconhecer. Isso é mentira. Eles também veem as notas falsas, justamente comparar com as verdadeiras. Então, vocês podem ler. Vocês podem ver as notas falsas e comparar com as verdadeiras. Vocês vão ver. Não tem nada a ver com o resto da Bíblia. Não harmoniza. Por isso que ele ficou fora. Dizem que foi Tomé. Diz que o Evangelho segundo Tomé, mas eu não tenho essa informação. Dizem que foi Tomé, mas pode ter sido uma falsificação. Alguém escreveu o nome dele. Alguns evangelhos apócrifos são assim também. O Evangelho segundo Barnabé, por exemplo. Quem escreveu não foi Barnabé. Outra pessoa. Então, acontecia muito disso, né? Outra pessoa escrever no nome, se assumindo, né? E olha que interessante, essas ideias dos gnósticos foram usadas no século XX. Por quem? Os cristãos da nova era. Ou a nova era cristã, né? Eles pegaram essas ideias do Evangelho de Tomé, dos gnósticos. Então veja coisas lá, ano 400, sendo reutilizadas, recicladas ali. E isso vai acontecer sempre. Enquanto existir a humanidade, isso vai acontecer sempre. Ideias antigas vão ser distorcidas, vão ser recicladas. Existia um outro movimento, que era o montanismo. Eu achava que tinha a ver com montanha, que era uma montanha orar, não era isso. Era para ajudar, estava montando. Né? Ele se dizia ser o supra-sumo da religião. Então ele era o porta-voz do Espírito Santo. Você já viu o cara? Esse cara era bala, né? Esse cara era bom. Né? Ele era tão bom que ele rejeitava os escritos dos apóstolos. Então não precisa disso, né? Eu sou mais eu. Vocês conhecem algum movimento religioso onde tem um cara só que é o Bambam? Não existe isso, né, gente? Hoje não existe, né? Tem vários, gente, tem vários, né? Igreja tal, é o Bispo X, né? O apóstolo, já tem apóstolo hoje em dia. Você vê que as coisas são recicladas. Nós vimos sobre Irineu, que foi um imitativo do século II e III, foi discípulo de Policarpo, e levantou muitas ideias, muitos questionamentos contra esse movimento gnosticista, né? Gnóstico. Desenvolveu muito a redenção em Cristo, né? Dizer que Cristo era o símbolo da Adão. A gente tem que sempre lembrar que nesse tempo vocês não tinham Bíblia. Primeiro que eles não tinham uma Bíblia, certo? Segundo que eles não tinham nem Novo Testamento, não estavam reunidas as cartas. E eles não tinham o que eles tinham credo.
Então, cada um mais ou menos seguia o seu caminho. Né? Não tinha muitas vertentes. Então, a igreja estava lá nesse sentido de harmonizar o ensino cristão para que todos caminhassem com o mesmo pensamento. Não houvesse essas distorções. Nós vimos também, vimos esses nós não vimos. No terceiro século também, um movimento chamado apologistas, fizeram historiadores e teólogos. Eles tinham muita influência da filosofia, principalmente da filosofia grega. Alguns desses são Justino Mártir, Análogas, Teófilo de Antioquia, nomes lindos, sobrinho, filho. O que eles ajudaram? Né? Apesar de ter as ideias gregas, né? A filosofia grega, mas o que eles contribuíram? Eles conseguiram comunicar ideias cristãs aos pagãos. Lembrar que também, nessa época, o cristianismo estava muito mais na mão dos judeus. Os judeus convertidos. Era uma religião muito mais judaica do que cristã mesmo. Não tinha aquela história de cristianismo separado, né? Estava começando essa separação. Então, levar o evangelho para quem não era judeu era um negócio ainda meio estranho para eles. Então, esses caras ajudavam a comunicar as ideias cristãs aos pagãos. Eles também começaram a estabelecer alguns pontos da doutrina da Trindade. Essa foi a contribuição deles. Nós vimos os pais alexandrinos, ainda também lá, por volta do século III. O que são pais alexandrinos? Todo mundo era chamado de Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, todo mundo era conhecido por causa da escola, né? A escola de catequese em Alexandria. A contribuição principal de Orígenes foi sobre o conceito do logos. Vocês lembram lá que a gente viu? Quando fala o conceito do logos, ele ajudou a desenvolver esse conceito. A destrinchar esse conceito do logos. Bom, ainda no século III, no finzinho, Tertuliano Cipriano desenvolve a Trindade e a Cristologia. Estudo da Cristologia, sobre a Trindade, o desenvolvimento dessas ideias. O que esses dois caras ajudaram também? Nessa época, eles começaram as primeiras construções de igrejas, templos chamados basílicas, exclusivamente. Começou a surgir esse tipo de construção. E o cânon, o conjunto da Escritura, agora começa a ser mais solidificado, né? Começam essas cartas, elas realmente são a palavra de Deus inspiradas, eles começam a agregar todos os livros e montar um conjunto agora. E Cipriano também ajudaram na organização da igreja. Agora que nós começamos a ver separações, né? Bispos a ser bispos, começam a ser essas sés, são os conjuntos de igreja, né? Tinha uma Praça da Sé. Sé é um conjunto de igreja, né? Então, nessa época começa o desenvolver dessa ideia de organizar a igreja. Finalzinho aí, fim do terceiro, começo do quarto, ainda a igreja é percebida pelos romanos. Nós vimos lá na última aula, né? Os cristãos eram jogados na arena para serem comidos pelos leões, era diversão. Eram amarrados em animais, os cristãos eram costurados em peles de animais para ficarem expostos ao sol e por aí vai. Imagina a tortura, o pior tipo de tortura era com os cristãos. Vimos lá que Constantino eles tomam a Roma à força. Com isso surge uma vantagem para os cristãos, acabam as perseguições. Constantino agora começa inclusive a devolver os bens para cristãos. Exatamente. Só que ele ainda, mas ele era cristão? Não, ele não era cristão.
diz a história que ele só foi se batizar, se converter no leito de morte. Inclusive era uma prática muito comum até. Então, a pessoa só se convertia ou só se batizava na hora da morte. Por quê? Porque ela queria aproveitar o perdão dos pecados, dos componentes. Isso não acontece hoje, né? Uma cidade chamada Bizâncio passa a se chamar Constantinopla. Coincidência, né? O nome de Constantino não tem coincidência. Ele que eu quero a cidade com meu nome, porque eu sou muito bom. Eu quero uma cidade com meu nome. Então, ele fez isso aí. E em Constantinopla ocorre o concílio de Nicéia, sob a direção de quem? Constantino, ele está em todas, gente. O cara é vivo, está em todas as palavras. Mas aí, como Deus é bom, surge, apesar de tudo isso, surge o credo de Nicéia. Nesse credo é enfatizada a questão da Trindade. Vocês receberam o credo na última aula, receberam? Sim. Vocês vão perceber que cada. Vamos ler aí, ó. Quem está? Uma postagem lá, diz o seguinte: aprender o credo, né? É bom aprender o credo. Apesar de ter essa impressão que é uma ligação com a Igreja Católica, são verdades que são simplificadas. A primeira parte do credo, o que fala aí? Quem está com credo? Ninguém está com credo. Credo, ninguém trouxe credo. Bom, Primeira linha, quem fala? isso é? O Vicente. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Isso. e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele está falando de quem? Deus. Deus Pai. Ah, sim. Próxima linha. É Pai Todo-Poderoso. E em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo, já está falando, desceu da Virgem Maria, e foi feito homem, foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e ele foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Próximo parágrafo. Está falando de quem então aí? Os filhos, Filho de Jesus. Próximo parágrafo. Está falando de quem? seria sobre o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo também é Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, creio na Igreja Una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. O creio na igreja é um outro. Sim. É um outro parágrafo, um outro tópico. Mas o que ele aborda? Pai, Filho, Espírito Santo. Especificado, né? Exatamente. Especificado isso aí. Para quê? Para memorizar. A questão, a ideia era que não fosse fácil de memorizar. Tanto é que a Igreja Católica sabe decora. O credo apostólico é um resumo disso. É o resumo Da fé cristã. Né? Só para nós aqui que mudou um pouco, creio na Igreja Universal, né? Creio na Igreja Católica, no originalzinho mesmo. Creio na Igreja Católica, que quer dizer o quê? Universal. Eu acho que era o nosso lar tem
pegar uns. O nosso está universal. Bom, então destacando a Trindade. A Trindade foi destacada aqui, depois esse credo foi modificado de maneira aqui. Apesar que, como eu aprendi no credo apostólico, na igreja metodista você tem, se não me engano, crer na igreja de Cristo, não na igreja universal. Daqui a pouco nós temos que falar na igreja. Peguei Marcelo Valor. Por que você acha que ele pôs esse nome? Os caras são bons para pôr uma igreja. E não é igreja universal do reino de Deus, né? Nós não somos uma igreja universal do reino de Deus, também? Mas Cristo também. Foi tudo certo. Bom, nessa época também surgiu Atanásio, da Alexandria. Todo mundo tinha o sobrenome, não é? Não é que era o sobrenome dele, mas era como era conhecido. Né? Almedor, percebeu? Almedor lá da igreja presbiteriana, eu conheço. Ele era conhecido como defensor da fé. E ele elaborou a doutrina formal da Trindade. Quando eu falo elaborou, não tirou da cabeça dele, né, gente? Vocês entendem que, com base nas Escrituras, ele leu, estudou muito, entendeu, fez um resumo, tentando explicar. E nós vamos ver aqui que, nessa época dos pais capadócios, eles foram muito questionados por conta disso. Eles tentavam explicar racionalmente esse mistério da Trindade. Porque, veja bem, a Trindade não é algo fácil que a gente consiga entender. Porque nós não somos 3 em 1. Alguém aqui é 3 em 1? Não, na verdade somos 1 em 1, né? Então, como é que nós podemos entender um ser que é 3 em 1? É difícil de entender. Então, esses pais capadócios, que é o que nós vamos ver hoje, eles foram muito criticados porque eles tentavam facilitar esse aprendizado. Então, nós pegando a ideia, o ensinamento bíblico sobre a Trindade e sistematizando. Deus Pai é por causa disso, porque o Pai e o Filho são uma substância, são 3 pessoas. Eles tentaram sistematizar esse ensino. Eles foram muito criticados por isso, tentar sistematizar o ensino. Mas eles contribuíram muito na questão do aprendizado, um pouco mais, uns mais próximos de entender o que é a Mas não tem a ver, por exemplo, que eles sempre foram combatidos, por exemplo, você vê no Egito, tinha um Deus para cada coisa. Então eu fico imaginando aí isso. que os judeus acreditavam no único Deus invisível, né, que era uma coisa assim, como é que você pode adorar alguma coisa que seja invisível, nós temos vários deuses. Aí quando surge isso aqui, provavelmente, eles deviam dizer assim, os mais tradicionais, vocês já estão querendo colocar 3 deuses. Exatamente. Eu quero colocar 3 deuses para chegar a ele. E um Deus que nós adorávamos, vocês já estão colocando 3, né? Daqui a pouquinho começa a colocar 5, 6, e se deixar vai. Exatamente. Eu acho que a preocupação muito grande nessa época foi provavelmente isso aí. Com certeza. Mas é interessante que o judeu, ele não aceitava muito a ideia de que Deus eram 3. Mas para ele, a ideia de que Deus eram 2, tranquilo. Mas Jesus Cristo, que eles não consideram. Deus Pai, Deus Espírito Santo para eles, não, tranquilo, eu entendo isso. Espírito de Deus, não, tranquilo, eu entendo. Davi, não sei quem falou, o Espírito de Deus está sobre mim, não foi ele. Deixa eu ver para lá. Isaías, foi? Já era uma questão muito fácil de entender. O Espírito de Deus, o Deus Criador, o Deus Pai. O judeu era fácil, incluía. Ele entendia isso fácil, ele discernia isso fácil. Então, quando coloca Jesus no meio da história, aí o cara falou, aí está virando bagunça isso aí, né? Agora, o que vocês vão querer? Então, realmente a grande questão na época sempre foi essa discussão, por isso que nós vamos ver ao longo da história da igreja, sempre houve discussão da Mas Trindade. praticamente a igreja católica não varia no nível dos 3 assim também. Quase, hein? Quase um degrauzinho abaixo. Sim, praticamente. Existe até uma discussão
Tem uma palavra em grego, teótokos, quer dizer o quê? Eles brigavam por causa dessa palavra, que para uns significava mãe de Deus, e para outros não. Maria Virgem que deu a luz ao filho. Não tinha essa briga, não, essa palavra quer dizer isso, não, essa palavra quer dizer isso. Por isso eles brigavam, porque se eu falar que era mãe de Deus, eu falo, não sei, mãe agora, eles estavam divinizando, né? Agora você fala, não, Maria que deu luz ao Jesus, aí é diferente, soa diferente. Até por causa disso eles brigavam. Mas, bem lembrado. Então, nessa época aí, o Pai Sacerdócio, final do século IV, começo do V. Por que chamam Pais Capadócios? Porque eles eram da Capadócia, região atual hoje da Turquia. Interessante como todo o movimento cristão estava naquela região. A gente não faz ideia, né? Mas realmente as igrejas envelheciam naquela região da Ásia, o movimento estava muito intenso ali. Então nessa época tínhamos Gregório de Nissa, o Basílio de Cesareia e o Gregório Nazianzen. Olha o que o Gregório de Nissa falava. Bia, lê pra gente aí, Bia. Se a gente pedir um trocado, alguém vai filosofar sobre o gerado e o não gerado. Se perguntar o preço do pão, dirão: o pai é maior e o filho é inferior. Se perguntar como ele está pronto, dirão: o filho foi criado do nada. O que é isso, gente? Naquela época, as pessoas achavam que discutir teologia era coisa dos intelectuais, né? As pessoas estão lá nas academias. Não. Naquela época, o crente comum discutia teologia na rua. É isso que ele está falando. Eu não posso nem comprar um pão, os caras vêm na rua e perguntam. Mas a discutir comigo sobre filosofia, sobre Cristo. É muito comum. O crente comum discutir coisas assim profundas, gente. A gente não pensa nisso. Né? A gente não pensa nisso. Aqui, ó. Né? Como é que o filho foi criado? Você já deu um, né? Já deu um branco, né? Gerado, não gerado? Bom, mas a gente congela, mas eles discutiam isso na rua, não era muito comum. Isso é provavelmente efervescente do cristianismo. Ele brincava falando isso aí, eu não pode nem ter trocado, o cara já falava de filosofia cristã. O que eles ajudaram? Qual foi a contribuição deles? Esclarecer e definir a doutrina trinitária, sistematizar a fé da igreja, você entender a doutrina, você consegue sistematizá-la, escrever, não, nós escrevemos nisso, então, famoso credo, nós escrevemos nisso, assim, porque, por causa disso. Essa era a contribuição, de sistematizar o aprendizado. E, sendo assim, sistematizar a fé, para que todos cresçam numa única coisa. E era o melhor da igreja, né? Um só batismo, uma só fé, um só amor, um só ensino. A igreja queria errar. E a ideia era fazer a exposição dessas doutrinas com uma maior clareza e a maior lógica possível, que fosse fácil de se entender. Nessa época também o arianismo, tive umas aulas aí com o professor Maurício, né? Estava de volta, agora com outro nome. Talvez até naquela vez já tinha reciclagem de heresia, né? Então, já estavam reciclando outra heresia. Né? Agora só mudava de nome, chamava eunomismo. Por conta de uma pessoa chamada Eunome que foi desenvolver essa heresia. Ele defendia que a Trindade era uma forma de paganismo. Né? Mas vocês estão colocando muito Deus aí. É essa que ele estava falando. E a Trindade negava a imutabilidade de Deus. Esse conceito do eunomismo, porque a ITJ, porque as testemunhas de Jeová pregam. O que eles são as doutrinas que eles não creem na Trindade. Jesus é o Salvador, o homem tudo, é o mestre, é o profeta. Eu fico imaginando a dificuldade, porque os judeus, se nós estamos no século IV aí, isso aí vem desde os próprios da antiguidade. Era um Deus só, quer dizer, eles são criados, eles são muito racionais nessa área.
Um Deus, um Deus, um Deus, um Deus, um Deus. Já surgiu uma visão assim, três. Nossa, eu imagino a dificuldade, a discussão que deve ter gerado, porque a gente acha, foi criado e tudo bem, a partir de agora é três e não aconteceu nada. Eu acho que isso ficou, mas muito, deve ser uma coisa que pegou para valer mesmo. Você vê ali, por exemplo, ele fala que gerado e não gerado. O que é isso aí? Você não fala que Jesus é gerado, tudo que é gerado não é criado, criatura. Você não pode ser isso, é criado. Entendeu? Até que a discussão. Bom, olha, você me deixou lá trazendo de volta as ideias antigas, reciclando, né? Vamos lá. Quem foi Basílio Cesaré? Se tornou arcebispo de Cesaré, da Capadócia. Ele era um centro muito importante da vida da igreja. Ele defendia a questão de ser bem visto, bem ortodoxo, né? Vista, para combater as heresias. E ele nomeia os outros dois que eu falei lá, o Gregório da Nazaré e o Gregório de Nissa. O Gregório de Nissa era irmão, o Gregório da Nazaré, que a mãe economizou o nome, né? Todo mundo era Gregório. Deu dois Gregórios, foi difícil, né? Para facilitar, chamou os dois Gregórios. Então, nomeou os dois como bispos, né? Ele contribuiu na revisão do Credo de Nicéia. Gregório, Então eu estou dizendo, está caindo lá. Gregório, já estava tão difícil achar nome do cara. Ela devia chamar ele como Quininho, ou tem Nasce, né? Nasce, que cara nasce? Juroteiro Juquista. Ele contribuiu na revisão do Credo de Nicéia sobre o Espírito Santo. No final da nossa linda lá também mudou. Ele foi conhecido como teólogo do Espírito Santo, porque ele trabalhou com essa questão. Franzia Zeno. Ele recusou a vida monástica, viveu no monastério, se casou, não podia casar, podia casar. Os bispos, os sacerdotes podiam casar naquela época. Só os monges que não, os monges não podiam casar. Se tornou bispo de Sátio, na Capadócia, teve a grande reputação de ser defensor de uma doutrina mais rígida para a Trindade, né? Presidiu o Conselho Ecumênico de Constantinopla e foi conhecido como o teólogo das ideias. Gregório de Nissa, estudou muito outros pensadores da época, né? Estudou filosofia, astronomia, estudou filosofia grega. É um cara muito inteligente, muito estudado. E a genialidade dele foi comparada com a de Orígenes, né? Ele tinha forte inclinação mística, ele tinha sonhos, tinha visões, né? Ele estava com experiências espirituais transcendentes, né? E eventos que não tinham explicação intelectual. Ele optou pelo caminho da vida monástica, né? Vida cética ali é uma vida separada do mundo, isolada das pessoas, né? E não ficava andando na rua, ficava longe das pessoas. Ele participou do Concílio de Constantinopla e a teologia dele utilizava a filosofia grega. A teologia de Basílio de Cesaré, aí fica legal da gente começar a entender o que eles ensinavam. Ele demonstrava que Deus era um ser único, não três deuses. E eram eternamente interligados a três pessoas distintas. Aí ele costumava simplificar esse ensino pela questão do arco-íris. Pode ir. Marcelo, você está mais próximo meio para mim. Me dá um exemplo do arco-íris para explicar isso aí. Veja interessante. Cada uma das pessoas no arco-íris são da mesma substância e não podem ser separadas. É somente o povo de arco-íris tem várias coisas com substâncias diferentes.
bacana, né? Olha o arco-íris. São coisas diferentes? Não. Mas eles estão se apresentando em cores diferentes? Não. Mas são feitos de coisas diferentes? Não. A Trindade é muito grande. Que bacana esse livro, né? Eu gostei desse exemplo. É bem simples para explicar a Trindade. Gregório. Outra. Como é que era a teologia de Gregório? Ele fala o seguinte: tudo que tem o início é a criatura. Então, se Jesus foi criado, se ele iniciou um determinado momento, então foi criatura. Então não pode. Jesus não foi gerado como gerado qualquer criatura. Aí ele levantou os dois conceitos. Levantou dois conceitos para tentar explicar. É interessante que eles tentavam explicar essa coisa mística da Trindade, essa coisa que eles tentavam explicar de uma forma lógica, intelectual, mas eles não queriam tirar o mistério, porque é um mistério, nós não conseguimos compreender. Então, às vezes, eles empregavam palavras difíceis, eles tinham que criar palavras novas para tentar explicar. Né? Então, ali ele levantou o conceito de ousia, substância, né? E hipóstase, subsistência. Está errado, isso seria. Então, ele diz o seguinte: Deus era uma ousia e três hipóstases. Ou seja, Deus era uma substância com três pessoas. Assim que ele explicava. E olha o exemplo que ele dá. Esse exemplo que ele usava para explicar isso, essa ideia dele. Adão era de sete, era uma só família. Compartilhavam a mesma substância, sem deixar de ser três entidades distintas. Também é uma explicação, um exemplo que usava. Pega a família, uma família. As pessoas não são feitas da mesma substância? Estou falando DNA, né? Ele nem sabia que existia DNA, né? São substâncias parecidas, não são mesma substância, mas são pessoas iguais? Completamente diferentes. Era isso que esse exemplo ele usava para tentar explicar a questão da substância, pessoa, era mais fácil de entender. Teologia dos Gregórios sobre Cristologia. O que eles dos estudos, o que eles resumiram sobre Cristologia? Quem era Jesus? Consegue ver aí, Betão? Consegue ler? Está difícil? Está difícil? Tem que ler para mim, então. A fim de salvar a humanidade, portanto, Jesus Cristo tinha que ser verdadeiramente humano e possuir todos os aspectos essenciais de um ser humano, inclusive uma mente humana e uma alma humana, e também de ser verdadeiramente divino e possuir uma natureza divina semelhante à própria existência de Deus Pai. O conceito de cristologia que ele tem nessa época não é diferente do que nós temos. A contribuição deles, nós temos isso aí. Ele chegou nessa conclusão com base estudando a Bíblia, estudando. Teologia dos Gregórios sobre a Trindade agora. Um pouco mais difícil, um pouco mais longa. Quem lê para mim? Quem está com a visão boa aí? Precisa de óculos? A Bia já leu? Não somos informados que, de modo semelhante, o Pai faça uma coisa por conta própria, sem que o Filho opere nem tampouco que o Filho tenha qualquer operação especial à parte do Espírito Santo. Pelo contrário, toda operação que se estende de Deus até a criação e que receba o nome conforme a ideia que fazemos dela, tem a sua origem no Pai. Prossegue pelo Filho e é aperfeiçoado no Espírito Santo. O que ele está falando aí? Resumidamente. Muito longo, né? Resumindo, o que ele fala? Ele quer falar isso, né? Começa em Deus e vai ter que Os continuar. três agem em conjunto. Exatamente, aí você está falando, vocês agem em conjunto. Não tem decisão, não tem individual.
Deus fizesse uma bolinha. Se Deus fizesse aquela brincadeira da bolinha, ia ser sem graça, né? Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo brincando lá com a bolinha, de que mão que tá, que mão que a bolinha tá. Ia ser sem graça, porque eu não saberia que mão que está. É isso que ele está querendo ensinar. Os três agem conjuntamente. E um fica com eles. Por que você fez isso? Não, eles sabem por que ele fez isso. Mas tem uma ideia de continuidade, exatamente. Começa no pai. Aí o filho continua e ele aperfeiçoa a instituição. Um não fica fazendo nada sem o outro, né? Essa é a ideia. Outro conceito que a gente não costuma imaginar todo dia. Né? Acabando, tá? Então já ela mais curta, quer muita informação. Né? Aquela trindade que você estava explicando, ela dá a ideia de plano, de processo dele. Tem estados firmado. Bom, qual foi, no que eles contribuíram? Eles ajudaram a vencer as heresias antitrinitárias. Então, as heresias que tentavam dizer não existem, a trindade não existe. Né? Eles ajudaram a combater as ideias. Os leigos agora conseguem entender o conceito de trindade, né? O exemplo do arco-íris, o exemplo da família, fica fácil de entender. Fica fácil de realmente. Agora começando. Então, essa foi a contribuição deles. O Credo de Nicéia, que agora, depois do Concílio de Constantinopla, passou a se chamar Credo Niceno-Constantinopolitano. Incluía agora o terceiro artigo a respeito do Espírito Santo, que é o seguinte: crer no Espírito Santo, Senhor, é o que a gente tem aqui, né? Não mudou. Esse aqui já é esse credo aí mais atualizado pelos pais católicos. Gente, alguma pergunta? Não vou saturar muito vocês não, que é pesado. São 2.000 anos em 45 minutos, é difícil de passar, né? Deixa eu só ler aqui o credo. Como ficou o credo? Não mudou muito não, viu, gente? Aqui, ó. Como ficou o credo depois do Concílio de Constantinopla? Geralmente fala credo niceno, Nicéia. Eles estavam no credo reduzido, o credo de hoje. O credo de hoje ficou sendo esse de hoje depois desse concílio. Né? Então, ficou bom. Creio no só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Deus da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E aqui não usa essa palavra, né? Ele fala uma só substância, mas é a mesma coisa. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de onde há de vir, de sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Como ele escreveu, o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, e apostólica. Professo um só
batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Um pouquinho diferente do nosso, mas só sinônimos, né? Sim. Então, o credo em si que está colocado aqui é um credo, depois eles vão subir constantemente. Alguma dúvida? Tem muita coisa, a gente está indo no século IV, século V, até chegar na reforma ainda tem chão, tem muita coisa para acontecer, então não dá para simplificar tudo numa aula, muita coisa, muita informação. Alguma dúvida que a gente viu? Vocês têm curiosidade? Não? Sim? Só uma observação. Quando eu estava vendo aquele canal History, aí estava falando do Constantino, né? Que agora esse professor muito bom mesmo, ele ajudou, mas ele foi muito ruim. Aí eu lembrei que você falou que o pessoal, antes dele morrer, um ano antes, ele pediu para ser batizado. E ele teve muita influência da mãe dele. E foi assim do nada que ele, né, televisão e tal, ele teve influência muito forte da mãe. Só que a história não foi muito. Eu estava lendo aqui, os Gregórios ali, quem ajudava, quem incentivou eles na fé, as irmãs. Algumas mulheres contribuem. Inclusive, o autor fala o seguinte: a gente fala muito dos pais apostólicos, os pais de mulheres. Onde está? Não existe ainda, eles não encontraram, né? Nada assim. As mulheres, as mães, não tem. Eu não sei se é porque. Exato. Não sei se a cultura não favorecia isso. Eu acho que nós falamos coisa. E dá a impressão que é tudo decisão daquela pessoa, né? Ele simplesmente modificou, ele resolveu, acordou um dia lá e falou: agora vou ajudar todo mundo, hoje eu vou matar tudo. Sabe, dá a impressão que não tem influência. Não, mas a gente percebe que as mulheres. Eles Foi bem para nós. As mulheres influenciaram muito, gente. Influenciaram muito. Né? Ou incentivaram, causaram guerras, mulheres incentivaram. Então, realmente não existe. Eu vou falar que as mulheres tiveram grande participação na história da igreja. Porque lá, quando as coisas são resumidas, você não tem ideia, né? Assim, o legal é quando você entra na história e fica imaginando, se acontecesse um livro que começa as novelas que estão saindo agora, os velhos novelas, alguma coisa assim. Quando você lê na Bíblia, assim, fica bem simples, né? As colegas dos gafanhotos. Isso é uma coisa ruim. Quando você começa a imaginar o que seria aquilo, o que ocasionou aquilo, é muito mais sério. É uma coisa sem precedentes o que o povo passou com qualquer uma daquelas pragas. Aí você fica dizendo, hoje é isso, amanhã é aquilo, acabou. Um sofrimento muito grande, assim, fora do fogo. Porque não dá para descrever tudo, né? Detalhado. Então você coloca na história assim, a vida de uma pessoa em 3 dias. Ele fez isso até tal época, aconteceu isso, tudo é mais muito durante, né? O que aconteceu, as influências que você tem que descobrir, por que essa mudança dele, porque resolveu fazer isso, né? O que o apóstolo fala, se tivesse escrito o que Cristo fez, Nossa! não caberia para os livros. Exagera, mas ele sim, não é Se você for detalhar, essas mulheres participaram da grande participação disso. Alguma pergunta mais? Uma curiosidade? Sabe dizer qual é que foram escritos os livros apócrifos? Não, os livros apócrifos, como os outros livros, eram normalmente cartas, ou ensinos, ou regras, né? Foram escritos ainda, os apóstolos, lá nos anos 70, essas cartas já estavam escritas. Os evangelhos ali, os gnosicistas provavelmente escreveram muitos apócrifos. Uma curiosidade aí, para quem quer ler livro apócrifo, deixa eu ver se eu... A Bíblia cita um livro apócrifo. Vocês sabiam? Não? Estava lá, Judas. Curiosidade, momento de curiosidade. Momento.
o bilhete de Judas? É, bilhete de Judas, você está aí, né? Você escreveu no Evangelho, lá no ônibus, na vida, não. Meus irmãos, Deus escreveu ele aquela hora. Aí pegou lá o cartão de visita que ele tinha, fazendo visita, o cartão de visita ele escreveu esse bilhete. Versículo 14. Essa pode ler. Posso ler? Pode ler. Deixa eu pegar aqui. Meu óculos fica mais fácil. Quanto a esses, foi que também profetizou o sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Miríades. Moisés, continua lendo? Não, só tem. Ele falou do cara aí, né? Ele falou de quem? Enoque, profetizou Enoque. Ué. Enoque não estava vivo, certo? Ele fala que era o sétimo profetizador. Enoque não estava vivo quando Judas escreveu. Tem um livro de Enoque. Enoque não estava vivo. Enoque não estava vivo. Então, ele, de quem falou isso? Quem falou isso para ele? Ele leu, né? Ele leu, então ele leu o livro de Enoque. Existe o livro de Enoque, vocês podem estudar, é um dos livros apócrifos do Velho Testamento. O livro de Enoque. Eu já dei uma folhada nesse livro, realmente ele não tem nada a ver, gente. Ele fala umas coisas bem estranhas, datas, assim, coisas. Excelente, tá? Mas bem profético, sim? É, muito profético. Tem mais. Então, vou confirmar, mas eu vou confirmar. Mas eu já sabia, que os outros apóstolos tinham sido escritos num período de 400 anos entre o Novo e o Velho Testamento, e Deus não se comunicou com o povo. Então, por isso eles não seriam considerados não são considerados, né? Eles não eram inspirados. Não eram inspirados. Porque nessa época Deus não falou com ninguém. Se você ler o livro, quando você lê o livro, você vê que as ideias daquele livro não são compatíveis com o resto da escritura. Está muito estranho. Não é porque a coisa que fala não, porque as ideias, o que diz ali é muito estranho, é muito fora do contexto do resto da escritura. Ele não harmoniza com a escritura toda. Porque a Bíblia é uma ponta do caminho, é Cristo. É, exatamente. Então, por isso que é considerado apócrifo, por causa disso, porque ele não harmoniza com essa escritura. Nem com o Velho, nem com o Novo Testamento. É uma coisa assim, esse cara está fora, não fala nada, assim, não vamos colocar junto, porque vai bagunçar a cabeça, né? Não tem nada a ver. Acho que a palavra mais legal dessa parte, dessa material, né? Dizer que livros que são, livros que não são. Ah, sim. Mas agora, pergunta? Só isso que eu falo. Gente, ninguém tem mais nada, lógico, mais curta. Eu sei que é uma aula pesada, para mim também é pesada, tem muita informação. Olha, eu peguei o livro para estudar, deu um desânimo, muita coisa. Nós estamos usando esse livro, você pode, se você tem curiosidade de entender a história que foi desenvolvida da teologia cristã, ele é bem completo, é bem detalhado. A história da teologia cristã, Roger Wolf, da editora Vida. Então ele é bem detalhado, Então, ele começa aqui, para vocês terem uma ideia. Começa lá com os pais apostólicos, né? Vai caminhando e acaba lá fala do arminianismo, dos deístas, do Zwingli, Calvino, fala sobre Roma. Então ele é bem completo. Que século foi Calvino? Muito da
querem ter uma ideia sobre a reforma, assistam aquele filme do Lutero. Quem já assistiu? Assistiu aquele dele. Muito legal o filme, muito legal. Agora, Difícil de dizer, mas ele não inventa muita coisa não. agora esse livro que você está mostrando aí, quantos séculos tem? Aí, século I, né? Até 1600, 1800. Quer dizer, você consegue colocar aí 10, 12, Faz 2 milhões de história. Ele abrange 15 séculos num livro desse tamanho. Você imagina o entendimento de estudo que você tem dentro disso aí. bastante completo. Ok, gente? Vou resumir a aula porque não dá para estender muito o assunto. A gente não consegue tratar. É. Se eu não tiver material para pesquisar, você Na próxima aula, nós vamos começar lá com uma outra revisão, porque a gente vai esquecer, com certeza, desses detalhes. O pastor Maurício passou O cronograma? Passou. As pessoas, se você tem uma cópia desse cronograma, ou se for só passado no. Não, só passou na. Realmente interessante. Esse tema, a história da igreja, nós vamos até o fim do ano. Uns 3 meses. Então, no fim do ano, vai já, né? Tem mais uma aula, praticamente, sobre esse tema. A próxima aula, dia 28, certo? E aí encerra-se o ano. Dezembro, as aulas você pode enganar, tá? Janeiro? Então, é só até o fim do ano esse assunto. A próxima aula vai ser o pastor Maurício, provavelmente, ele vai falar sobre o cânon, provavelmente, como fazer essa separação dos livros, né? Muito curioso, essa aula do termo. Vai ser a próxima aula do pastor Maurício. A gente entendeu que este é No fundo, é isso aí, porque ele é muito diferente. É fácil saber uma coisa muito diferente. É fácil, né? O Patinho fez aquilo lá, e não está harmonizando. Então, essa foi a. Podiam ter outros critérios, eu não sei. Tem um guisa que fala sobre isso, ele fala específico. Como o máximo da palavra de Deus. Custa uns R$17. É de uma carta. Tem um outro livrinho do Cláudio Mar, chama Inerrância das Escrituras. Fala de inerrância. Se você quer saber de onde veio os livros, agora, esse tema, Inerrância das Escrituras. O Cláudio Mar é um livrinho assim, pequenininho. Ele fala assim: a primeira parte, para você que é leigo, eu vou explicar. Essa segunda parte, se você é leigo, não é teólogo, não é muito estudioso, não leia. Ele fala assim: não leia. E a sua primeira parte ele já está mais resumida, está mais fácil de entender. A segunda parte é detalhada, né? Destrinchar um pouco mais. Tá bom, gente? Um bom domingo a todos. Obrigado pela paciência. Antes da gente sair, vamos fazer mais uma oração. Esse é um tema chato. Vou chutar o Paulo lá. É um tema chato. É história. A gente não está lendo a Bíblia, a gente não está analisando. Mas é importante ver como os erros passados estão se repetindo. E como Timóteo, Paulo escreveu para Timóteo, tem gente que está com coceira no ouvido de ouvir coisa diferente. Por isso tem tanta denominação, tanta coisa maluca aí que a gente vê, as pessoas querem ouvir coisa diferente. Mas tá, que Deus tem de misericórdia para que nossos ouvidos e atentos ao que Ele já revelou, o desejo do nosso coração. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pelo Senhor que é nosso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só falou através dos teus servos, mas também tem preservado uma palavra, Deus. Em país, Deus, voltado no homem, com atitudes do homem, Deus, pensamentos de homens, tem descobrir coisas que não foram reveladas na tua palavra, Senhor. Obrigado por a mulher existir, obrigado por Deus, ouvir a tua voz através dela, podemos te conhecer, Senhor Deus, e o Senhor revelou através dela.
Todos um bom domingo. Posso aproveitar a aula mais cedo só para... Pode, obrigado.